Muito bem, então aqui eu estou para fazer a instalação do modo SSL no Apache. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração do modo SSL do Apache. Inserir HTTPS na a conexão segura no Apache. E aqui eu estou com uma VM com o CentOS 6.2 64 bits. E aqui eu tenho um script que eu vou deixar na descrição do vídeo. Como você vai fazer a instalação do modo SSL no Apache. Então, o primeiro comando, esse aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer logon como usuário root no console e colocar esses comandos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Prestem atenção no comando e na descrição do vídeo. E install mod underline SSL e OpenSSL. OpenSSL, se você já tiver instalado, não há necessidade de você reinstalar ele, mas no caso aqui, como talvez eu não tenha instalado, eu coloco o OpenSSL nesse arquivo, nesse yum install aqui. Então vamos lá. Agora apertar Enter, ele vai fazer a instalação do modo SSL. Notem que o OpenSSL eu já tenho instalado e o mod SSL eu vou instalar agora. Y para instalar. Completou. Agora a gente vai fazer a geração do primeiro arquivo. Bom, vamos fazer então primeiro um teste para ver se o Vamos fazer um teste então para ver se o OpenSSL está funcionando aqui. Estou com um probleminha aqui de atualização, mas vamos lá. https localhost. Vamos ver se já está up. Não, não está up. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a geração do arquivo ca.key. Então agora o próximo comando, OpenSSL, gen rsa, tracinho, espaço, traço alt, espaço ca.key, 1024 é o tamanho do arquivo binário, por exemplo. Eu tenho um arquivo de 1024, digamos que eu tenha 1024, enfim, né, no caso o comprimento de bit, 1024. Eu vou alterar esse comprimento de bit para 3096. Você pode colocar 1024, 2048, 3096, 4092. Só que dependendo do tamanho da chave, ela pode ficar muito grande e levar muito tempo para ser gerado. Eu vou fazer um arquivo aqui de 3096 que está de bom tamanho. Fez a geração do arquivo. Agora a gente vai fazer a geração do certificado. Eu venho aqui, editar, colar. Então, OpenSSL, espaço REQ, espaço tracinho new, espaço tracinho key, espaço ca.key, espaço traço alt, espaço ca.csr e aperto Enter. Agora vamos fazer o primeiro certificado do servidor. Nesse primeiro campo é a localização do país. País você vai colocar BR, no caso aqui é o Brasil. Se você estiver morando em outro país ou então vai hospedar esse servidor em outro país, é necessário que você saiba a sigla do país e aperta Enter. O state or province name, por exemplo, é o estado. O estado você vai colocar por extenso. Por exemplo, eu moro em Santa Catarina. Eu não vou colocar SC. Eu vou colocar Santa Catarina. Por quê? Porque a autoridade de certificação não vai fazer certificação ou não vai validar se você colocar outra coisa. SC, por exemplo, né, a abreviatura para estado. O estado deve ser no caso, por extenso, Santa Catarina. Aperta Enter. A localização. Eu moro em Florianópolis.
ou seja, o servidor vai ser em Florianópolis. Pois bem, se eu tiver a localização em outro local, por exemplo, se eu quiser colocar fpolis ou então uma abreviatura também não pode. Tem que ser por extenso e sem acentos, de preferência, tá? Por que sem acento? Porque se eu colocar com acento, pode ser que dê erro. Ou também se eu colocar sem acento, pode ser que a autoridade de certificação não conclua a minha solicitação. Porém, pode ser que, no caso, você pode colocar então com ou sem acento, dependendo da forma que você fizer a geração desse certificado. Vou colocar sem acento, porque os navegadores que eu uso aqui, o Chrome e Opera, não são compatíveis com o certificado com acento. Eu vou apertar Enter mais uma vez. A Organization Name é o nome do seu site. No meu caso aqui, é REC Web Server. Pode ser, digamos que você tenha um site assim. Digamos que você tenha um site, por exemplo, youtube.com. Então coloca nesse aqui, YouTube. E aperta Enter. É só citando de exemplo, né? Aqui pode deixar em branco. Agora, essa é a parte mais importante da certificação do seu certificado. O domínio. Por exemplo, você não vai colocar aqui *rec.h1x.com. Por quê? Porque o domínio não tem asterisco. O que o domínio tem? Por exemplo, o meu domínio é www.rec.h1x.com. Então, eu não vou colocar o domínio como asterisco. Eu vou colocar www.rec.h1x.com. Porém, como eu vou usar esse servidor somente para rede local, eu vou pegar meu endereço, eu vou digitar meu endereço de IP mesmo, tá? 192.168.1.4. É isso, né? É isso, tá? Então, 192.168.1.4, aperta Enter. O endereço de e-mail. Então, endereço de e-mail, se você for usar um domínio personalizado, por exemplo, example.com, você vai colocar admin@example.com. Digamos que você coloque, por exemplo, um nome de usuário e tal, né? Aí não tem problema. Mas enfim, aperta Enter. Uma senha. Esse aqui é opcional, não precisa. E o certificado já está gerado. Já está feita a solicitação, aliás. Vou copiar aqui. Agora o próximo comando. Vou dar Então, agora o próximo comando, OpenSSL, ele vai gerar um X589, vai fazer uma requisição de X dias, digamos aqui, ó, eu tenho 730 dias, vai ser 2 anos. Se eu colocar 365 dias, 1 ano. Se eu colocar 2 dias, se eu colocar 31 dias, vai ser 1 mês. Então, é necessário que você, ao fazer a geração desse certificado, para que ele não expire tão rápido, ou que ele tenha um certificado inválido com tão pouco tempo, você pode colocar aqui em dias, aqui em days, você pode colocar 1, 2, 3, 5 anos para esse certificado, não há problema nenhum. Ele vai fazer do arquivo ca.csr, ele vai fazer a geração do ca.crt, que esse arquivo é o mais importante de todos. Vamos fazer a geração dele, então. Então, ele está gerado para Santa Catarina, Brasil, Florianópolis, a unidade REC Web Server 192.168.1.4 com o meu endereço de e-mail. Ele está gerado aqui e vamos até a pasta raiz aqui em sistema de arquivo. Note que eu já tenho aqui ca.csr, ca.key
e o certificado ca.crt. Eu não vou conseguir abrir ele aqui porque ele não está instalado ainda um sistema para mim configurar ele. Mas enfim, agora o arquivo de configuração. Vamos editar ele com o vim etc/httpd/conf.d ssl.conf, aperta Enter. Muito bem, aqui está o arquivo de configuração SSL do Apache. O que a gente vai fazer? Listen port vai ficar na porta 443 mesmo. Load moduler, ele vai fazer o ele vai carregar o mod ssl.so. Ele vai carregar os arquivos ele vai ter um arquivo de erro lá em logs ssl error log. Ele vai ter um ssl aces log também. A unidade de certificação vai ser, eu vou alterar esse arquivo aqui, porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai mover esses arquivos, eu vou copiar ele aqui, a gente vai ter que mover esses arquivos aqui, ó, com o comando mvca.crt para etc/pki/tls/certs, aperta Enter. Vou mover também o ca.key e vou mover o ca.csr, ambos na pasta agora. Esse aqui vai ficar na pasta tls/certs, esse aqui vai ficar na pasta private/ca.key e esse aqui vai ficar na pasta private ca.csr. Muito bem, agora a gente vai fazer agora, enfim, a edição do arquivo ssl.conf. Eu tenho aqui SSL Certificate File. O que a gente vai alterar nele? Em vez de ser esse aqui, localhost.crt, a gente vai alterar ele apertando aqui Insert, né? Para quem já é acostumado com o Vim, já pode usar os comandos inserção, o comando WR, o comando Q, enfim. Aí aperta Insert e coloca ca.crt, aqui, né, no caso ca.crt, SSL Certificate File. SSL Certificate Key File tá lá em private ca.key, que ele foi movido para lá, né? .key. E agora vamos ver aqui o arquivo de configuração para ver se precisa de mais alguma alteração. Então, ó, tá lá em private ca.key, ca.crt em etc pki tls certs ca.crt. E é só isso, não precisa alterar mais nada. Então, você alterou do arquivo de configuração, tu pode alterar esse aqui, né, a parte que está aqui. Vamos fazer então uma alteração também em document root. O que a gente vai fazer em document root? Document root eu vou alterar para, em vez de ser HTML, eu vou escolher uma pasta aqui do meu servidor. Vou lá em var www.ssl e vou descomentar essa linha document root. Claro que isso aqui não é obrigatório, mas só que daí ele vai ficar como raiz, né? Ele vai pegar a raiz de www, HTML, aqui no caso, e vai ficar tudo aqui. Mas eu não vou botar, eu vou botar ele em SSL mesmo, tá? Só para diferenciar a pasta. E descomentar a linha server name, que é essa aqui. Eu vou botar local, ou melhor, localhost não, vou colocar endereço de IP 192.168.1.4, porque isso aqui é dependendo do teu endereço de IP. Então, se você coloca aqui o teu endereço de IP, ou então, no caso, o nome de domínio que foi gerado pelo certificado, no caso, vai ser aqui. Se você colocou www.example.com, aí você coloca aqui em server name, porque senão o certificado vai dar erro. No meu caso, como eu fiz a geração pelo endereço de IP, então eu coloquei server name
192.68.1.4, 2.443, que é o número da porta. Muito bem, eu acho que é isso aí o arquivo de configuração que foi editado. E para sair, apertando ESC, WR para gravar as alterações, Q para sair. Agora vamos restartar o HTTPD. Agora vamos recarregar aqui localhost. De primeiro momento, o que você vai ver? O certificado de segurança do site não é confiável. Continuar mesmo assim. Então, ó, site SSL, solicitação status 200, ok. Esse arquivo aqui é um arquivo index.html que eu deixei lá dentro da pasta SSL. Aqui em var www SSL. Então, aqui está gerado o arquivo com a sua, no caso, o seu HTTPS aqui, né? No caso aqui eu vou digitar o endereço de IP. E vou fazer a instalação desse... Para não dar mais erro, o que a gente vai fazer? Aqui eu estou usando o Chrome. Eu venho aqui nessa chave inglesa aqui, Preferências. Eu venho aqui em Configurações Avançadas. Descendo aqui, eu venho aqui em Gerenciar Certificados. Venho aqui em Autoridades. E vejo que aqui estão todos os certificados SSL dos sites. Eu vou fazer uma importação. Vou pegar aqui o arquivo. Ele está em etc. Então, agora para fazer a exportação do certificado para não dar mais erro, né? No caso, a importação, aliás, desculpe. Então, a importação, clica aqui em importar. etc. certs, SSL. Ó, etc. SSL certs ca.crt. Abrir. Então, deseja confiar em 192.68.1.4 como autoridade de certificação? Marca todas as opções, clica em OK. No caso aqui eu estou usando Chrome, né? Então, agora vamos digitar https dois pontos barras 192.168.1.4 e aqui está. Agora notem a chave aqui do lado do navegador, que está identificado como 192.68.1.4 e a identidade desse site foi confirmada por 192.68.1.4, que isso significa que a chave que você gerou é essa aqui. Então, notem. Aí, no caso aqui, eu tenho todos os detalhes, enfim, né? Aí, no caso aqui, eu tenho o certificado, a versão, o número de série, algoritmo, emissor. Então, aqui na parte de emissor, então, notem, eu tenho meu endereço de e-mail. Eu tenho no caso aqui, o endereço IP, né, do meu servidor. Organização REC Web Server. A localização do servidor, o estado, a cidade de Florianópolis. O estado de Santa Catarina. E o Brasil como país, né? Aqui está então gerado o certificado SSL. Esse material aqui que eu usei, que é esse aqui que fica, são todos os comandos, você vai fazer esses comandos numa sequência, tá? Eu vou deixar esses comandos na descrição do vídeo, que vai ser muito fácil fazer a geração desse certificado, tá? A senha, uma senha ali que eu coloquei não é obrigatório, tá, pessoal? Então não há necessidade de colocar uma senha, não há necessidade de colocar uma coisa assim, porque ele não vai usar senhas. Você pode deixar uma pasta reservada do teu servidor para fazer a parte SSL e uma parte HTML, no caso que está sem a SSL, né? Muito bem, então é isso, as configurações do servidor. Próximo vídeo tutorial eu vou falar um pouquinho sobre autenticação básica. Autenticação básica no Apache Server. Uma coisa muito simples de fazer também, eu vou deixar a descrição no vídeo. E até a próxima.
Muito bem, então agora eu vou falar um pouquinho sobre autenticação básica. A autenticação básica eu tenho aqui uma VM com o CentOS versão 6.2, 64 bits, e eu vou fazer a autenticação básica no Apache Server. Muito bem, o que é uma autenticação básica? Por exemplo, quando você acessa o seu modem, aqui no caso vou citar o meu modem como exemplo, a autenticação básica é essa aqui, o servidor em 192.168.1.1 2.80 requer um nome de usuário e uma senha. Então, eu digito um nome de usuário e uma senha e eu tenho acesso ao site. No caso aqui, eu citei de exemplo o meu modem, que é um modem TP-Link, não recomendo que vocês comprem um modem como esse. Mas enfim, a autenticação básica, ela não usa SSL, ela até usa SSL, mas só que no caso, se for usar com criptografia no navegador. Se você usar HTTP, ela vai fazer autenticação básica, sem segurança. Ou seja, o login e a senha vai ser enviado ao servidor Apache de modo texto. Como se fosse digitar um texto normal e mandar para o servidor. Daí o servidor te responde com a autorização de 200 OK. Então, eu vou fazer no dia de hoje, eu vou fazer a autenticação básica tanto no formato HTTP quanto no formato HTTPS. Eu reservei uma pasta aqui do meu servidor chamada SSL. Essa pasta, eu reservei ela aqui, no caso, como eu fiz uma videoaula sobre configuração SSL no Apache Server, eu coloquei essa pasta aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa é fazer logon como root num terminal. SU para entrar na configuração do usuário root, senha do usuário root. E aqui eu vou digitar o seguinte, eu vou na pasta cd/var, é a pasta de localização do Apache, né, o document root da www/ssl. Eu vou fazer dentro da pasta SSL, tá? Então, o diretório. Eu tenho dentro de SSL, eu tenho index.htm e index.html. Pois bem, o que eu vou fazer nessa pasta? Eu vou criar, vou fazer o seguinte comando: vim.hta 2cs e 2s .htaces. Vou apertar Enter. Notem que ele é um novo arquivo, né? Eu também poderia usar o gedit para fazer isso também, mas eu vou usar o vim. Insert para inserir, né? No caso, editar colar. Você pode fazer isso também com o editor, o gedit, né? No caso, se você for fazer isso em modo gráfico. Se você for fazer em modo texto, você pode usar o vim. E depois de inserir esses dados aqui, eu vou deixar esses dados na descrição do vídeo. Por exemplo, outName é o nome que vai ser dado ao servidor quando ele requerir a autenticação. Outtype basic, o arquivo de usuários vai ficar em /users, ou seja, ele vai ficar na raiz, aqui no caso, nessa raiz, né? A raiz /users, ele vai ficar no arquivo users, tá? Require valid-user. Muito bem. WR para gravar as alterações, Q para sair. E notem, se você habilitou no teu navegador de arquivo a mostrar arquivos que são escondidos, então ele vai ser exibido aqui. Se você não mostrar esses arquivos, no caso o arquivo oculto, né, daí ele não vai aparecer. Vamos lá em SSL então no meu aqui prompt. Então notem, mesmo que eu criei o arquivo .htaces aqui nesse SSL, nessa pasta, ele não aparece aqui, porque ele está oculto. Por que ele está oculto? Por causa desse ponto que vem no início aqui de htaces. Até aí tudo bem.
Agora vamos fazer a geração dos usuários. Eu tenho aqui o seguinte comando. Eu vou executar esse comando na raiz, então eu vou voltar para minha raiz, eu vou digitar cd barra e vou digitar o seguinte comando: htpasswd com 2 s, espaço tracinho c, espaço users, espaço, vou criar o usuário root e vou apertar enter. New password pode ser a senha do usuário root, pode ser uma senha que você criar. Redigita a mesma senha, né? E aqui está o usuário root. Eu vou dar um dir para ver se o arquivo foi realmente criado. Então, notem, aqui eu já tenho users. Vamos ver com o Vim o que tem dentro desse users. Eu tenho root, 2 pontos, e aqui a senha. Por que a senha está assim e não root e a senha que eu criei? Porque a senha, quando ela é criada por esse comando, ela é criada de forma codificada. Até aí tudo bem. Agora vamos, depois de criar os arquivos, vamos editar o arquivo. Vou aqui editar o arquivo. Aqui. Eu vou editar o arquivo etc barra httpd barra conf barra httpd.conf. Então eu vou editar esse arquivo agora, que é o arquivo de configuração do Apache. O que a gente vai modificar nessas linhas? Na linha, eu vou pegar aqui a linha. O que a gente vai modificar nesse arquivo de configuração aqui? Eu vou procurar a linha aqui que eu vou achar. Aqui. Em directory, no caso aqui, o meu diretório padrão que eu não coloquei em www. Eu coloquei direto em var. Então o Apache Server está aqui. O que eu vou modificar desse arquivo de configuração aqui? Nessa linha que está escrito aqui allow override, que está aqui em none, que é aqui, no meu caso, como eu estou usando o Vim, ele está aqui 32%, na linha parece que é 336, mas eu não sei muito bem se é. Pois bem, nessa linha eu vou editar allow override e eu vou colocar AUTHCONFIG, outconfig. Feito isso, WR e Q para sair. Reinicie o Apache depois de fazer isso. E já temos a autenticação anônima aqui. No meu caso aqui eu estou usando o endereço de IP, né, o 92.68.1.4, barra www, barra, vamos ver o que tem www. Eu tenho aqui, notem que o arquivo não aparece aqui na listagem de arquivos, Então eu vou lá para www, eu vou digitar no navegador, por exemplo, aqui SSL, que é um setor do meu site, né? Então notem, o servidor 192.168.1.4 requer um nome de usuário e uma senha. O servidor diz servidor do Wanderson. Então eu vou logar aqui com a senha criada de usuário root. Notem que a senha do usuário root é a senha que você, não é a senha do computador, é a senha que você criou aqui no console. Então notem que eu tive acesso aqui ao site SSL normal. Eu vou aqui na minha máquina real aqui para ver como essa autenticação funciona. Vou digitar aqui 192.168.1.4 barra www barra SSL. Então notem que ele está pedindo para mim fazer login. Eu vou clicar em cancelar só para ver como é que ele funciona. Então, a autenticação requerida. Este servidor não pôde autorizar o seu acesso ao URL www SSL. Você deve ter fornecido dados incorretos ou o seu browser não fornece as credenciais necessárias. É isso então.
Então, esse arquivo .htaccess você pode colocar nesse setor aqui desse site, ou então você pode configurar, por exemplo, eu posso usar qualquer uma pasta que fique o arquivo .htaccess. O arquivo .htaccess ele vai ficar dentro do diretório que você não quer permitir acesso anônimo. Ou seja, o .htaccess só vai ficar no seu site na pasta onde requer que você requira o login e a senha. Entenderam? Então, se você coloca esse arquivo .htaccess na raiz, da raiz para frente não vai ter acesso. Ou seja, se eu colocar o arquivo aqui em www, ó, notem que SSL apareceu aqui na listagem de diretório. Então, se você colocar aqui em www esse .htaccess, daqui para frente, ou seja, todos esses setores aqui, só vão aparecer se eu logar com login e senha, porque ele vai pedir autenticação. E se eu colocar na raiz, todo o site vai requerer o login e senha. É isso, então, as configurações do Apache Server para requerer login e senha com autenticação anônima. Se você tiver SSL e HTTPS no seu sistema, você pode fazer isso, né, no caso também, que ele vai requerer login e senha, só que com a autenticação anônima, né, no caso, que nem no caso eu coloquei aqui, né, vou colocar assim, root, aqui no meu Apache Server com HTTPS. Então, notem, como eu fiz na videoaula anterior, eu coloquei aqui o HTTPS, né? Eu fiz a configuração do SSL no meu sistema e aqui está a solicitação de status com o meu arquivo de configuração, o htaccess. Lembrando que quando você gerar o arquivo htaccess, você vai precisar reiniciar o Apache. Quando você gerar o arquivo users, você não vai precisar reiniciar o Apache. Eram essas informações. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o arquivo de configuração do .htaccess e os comandos básicos para você criar o arquivo users. Você pode deixar ele no diretório raiz, na barra, ou então você pode deixar no diretório /var, /www, /html. Só não deixa o .htaccess dentro, no caso, na mesma pasta. Você não pode deixar o .htaccess na mesma pasta do arquivo users, senão ele vai dar erro. Vai dar erro interno do servidor. É isso as configurações do Apache. Até um próximo vídeo tutorial com mais informações.